Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como O Coração, um Covil do Mal. Sermão pregado na manhã de domingo, 27 de janeiro de 1867, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. O coração, um covil do mal. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Não podemos insistir demais que a religião é uma questão do coração. É o pecado mais comum do homem esquecer que Deus é um espírito e que a adoração a Ele deve ser de natureza espiritual. A idolatria é a plena execução dessa propensão perniciosa. Em vez de adorar o grande e invisível e dar-lhe o amor do coração, o homem ergue um bloco de madeira ou pedra e, queimando incenso e fazendo genuflexões diante dele, clama: "Este é o meu Deus." Onde essa idolatria não assume a forma mais grosseira, assume outra, igualmente censurável aos olhos de Deus. O homem alega que não pode adorar a Deus com o coração, a menos que sua memória seja auxiliada por algum objeto externo, e então ele contrabandeia seu ídolo e gratifica sua natureza depravada com a adoração da vontade e formalismo exterior. Deus requer adoração da alma, e os homens lhes prestam adoração corporal. Ele pede o coração e eles os apresentam com seus lábios. Ele exige seus pensamentos e suas mentes, e eles lhe dão estandartes, vestimentas e velas. Onde o homem é perseguido pela própria vergonha de superstições externas, ele se entrega a qualquer coisa mais cedo do que entregar o amor do seu coração ao seu Criador, submeter seu intelecto aos ensinamentos do grande Criador e entregar todas as suas faculdades ao serviço do Altíssimo. Não importa quão dolorosa seja a mortificação, quão rígida seja a penitência, quão severa seja a abstinência, não importa quanto lhe seja tirado da bolsa, do lagar ou da loja. Ele se contentará em sofrer qualquer coisa antes de se curvar diante do Altíssimo com uma verdadeira confissão de pecado e confiar no Salvador designado com uma fé sincera e infantil. Nesta era, tanto quanto em tempos passados, os vigilantes do nosso Israel devem insistir na espiritualidade da adoração, pois o antigo paganismo vive entre nós, alterado na forma, mas inalterado no espírito. Falamos da idolatria como sendo enterrada em Atenas e consignada ao seu túmulo em Roma, mas ela vive no puseísmo da hora presente. Os homens são naturalmente idólatras, e não é nada além de idolatria que hoje em dia, nas lojas de brinquedos dos tractarianos, está poluindo a simplicidade da nossa adoração, impondo seus símbolos e emblemas infantis diante da sublime verdade de que Deus deve ser adorado em espírito e somente acessível por meio do sacrifício expiatório de seu Filho unigênito. Esta manhã, confio que não serei culpado de atrair a sua atenção por um único momento para qualquer coisa externa, por mais chamativa ou simples que seja. É para o coração humano que peço agora que voltem os olhos. É para os seus próprios corações, meus ouvintes, vocês que são convertidos e vocês que não são. É para a consideração da sua própria natureza interior que eu os imploro agora que voltem aos seus pensamentos sérios. Meu texto é um espelho no qual cada homem pode se ver, não o seu rosto, que ele pode ver em qualquer lugar, mas o seu coração, a sua natureza moral, o seu eu mais íntimo. Aqui, o pecado é o coração do homem desnudado, virado do avesso, anatomizado e retratado por alguém que não pode mentir e não pode ser enganado.
Iremos direto ao texto e observaremos primeiro a doutrina humilhante que ele ensina. Depois ocuparemos o resto do seu tempo mencionando as doutrinas semelhantes das quais eles nos lembram. Primeiro aviso: a verdade humilhante que o Salvador aqui expõe. Ele nos diz que do coração procedem todos os tipos de males morais. Ele não seleciona as formas mais brandas de pecado, mas as mais grosseiras: adultérios, assassinatos, blasfêmias. Estas são palavras de importância incomum e representam pecados de natureza incomum. A acusação feita contra a natureza humana aqui é uma das mais solenes que poderiam ser expressas em palavras. O Salvador não mediu as coisas em nenhum grau, nem escolheu formas suaves de discurso, mas selecionou as formas mais grosseiras do pecado humano e disse que todas elas saem do coração humano. Houve homens que afirmaram que os pecados são meramente acidentes da posição do homem, mas o Salvador diz que eles saem do seu coração. Alguns afirmaram que são erros de seu julgamento que o sistema social suporta tão duramente em certos pontos que os homens dificilmente podem fazer outra coisa senão ofender, pois seu julgamento os engana. O Salvador, porém, atribui essas ofensas não à cabeça e seus julgamentos equivocados, mas o coração e suas afeições profanas. Ele nos diz claramente que a parte da natureza humana que produz tal fruto venenoso não é um galho que pode ser cerrado, um membro que pode ser cortado, mas o próprio cerne e substância do homem, seu coração. Ele, com efeito, nos diz que a luxúria não provém meramente dos olhos, mas da natureza mais íntima de um ser depravado. O assassinato não provém, em primeiro lugar, da mão precipitada, mas de um coração selvagem e ingovernável. Ele declara que o roubo não é o mero resultado de uma tentação precipitada, mas sim a vazão de um desejo cobiçoso que habita no ser, do qual as afeições desorganizadas são a verdadeira fonte. Todos os males mencionados em nosso texto provêm do eu essencial do homem. É isso que entendo que o Salvador quer dizer com o coração. O coração é o verdadeiro homem, é a própria cidadela da cidade da alma humana, é a fonte e o reservatório da humanidade, e todo o restante do homem pode ser comparado aos muitos canos que correm da fonte pelas ruas de uma cidade. O Salvador coloca o dedo na mola principal da máquina da humanidade e exclama: aqui está o mal. Como um grande médico, ele impõe as mãos sobre o próprio âmago da natureza humana e exclama: aqui está a doença. A lepra do pecado não está, quanto à sua sede primária, na cabeça, nem na mão, nem no pé, mas no próprio coração. O veneno está no centro e, consequentemente, todos os membros periféricos compartilham do veneno. Por coração, geralmente entendemos as afeições e, sem dúvida, as afeições do homem são as fontes de seus crimes. É porque o homem não ama seu Criador de todo o seu coração, ama alma e força, mas ama a si mesmo, que ele, portanto, quebra as leis de seu Criador para agradar a si mesmo. É porque o homem não ama o que é certo, bom e verdadeiro, mas porque se deleita naquilo que é falso e mal, que suas ações se tornam contaminadas. Dá no mesmo. Veja bem, quer você interprete a palavra coração como significando o núcleo central do homem ou como significando as afeições, chega-se ao mesmo resultado. É o eu vital do homem que está errado. É a verdadeira essência da humanidade que é má. A humanidade, em sua essência mais vital, é completamente corrupta. Para usar as palavras do próprio Jeová infinito, toda a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Observe com humilhação aquelas correntes imundas que o Salvador declara fluir do coração do homem. Ele fala de maus pensamentos.
alguns menosprezam os pensamentos malignos, mas Deus não julga dessa forma, pois ele julga uma ação não tanto pelos movimentos externos da matéria do corpo pela qual a ação é realizada, mas pelo movimento interno do homem interior pelo qual esse movimento foi instigado e ditado. Os maus pensamentos contêm em si a essência absoluta do pecado, tão certamente quanto os atos malignos, pois quando chegamos a rastrear uma ação até sua maldade essencial, temos que olhar para o motivo que a dita, motivo esse que nos leva imediatamente à região do pensamento. De modo que os maus pensamentos, em vez de serem menos evidentes pecaminosos do que as ações, são mais claramente o próprio ninho onde se encontra o princípio e a alma do pecado. Os homens às vezes dizem: não seremos enforcados por nossos pensamentos, mas será bom que saibam que, a menos que se arrependam deles, certamente serão condenados por seus pensamentos, e mesmo que esses seus pensamentos nunca se transformassem em ações, sua culpa permaneceria. Se os homens fossem confinados em celas para que não pudessem cometer o que sua natureza os instigava a fazer, contudo, como diante do Senhor, vendo que teriam sido tais pecadores exteriores se pudessem, seus corações são julgados como não melhores do que os corações daqueles que encontraram oportunidade para pecar e a usaram. Um cavalo feroz não é mais temperado porque as correias que o impedem de desfazer a carruagem em átomo. Assim, um homem não é realmente melhor porque as restrições do costume e da providência podem impedi-lo de realizar o que preferiria. A pobre natureza humana decaída atrás das grades das leis e na gaiola do medo da punição não deixa de ser uma criatura temível. Se seu dono destrancasse a porta, logo veríamos o que ele seria e faria. Pensamentos malignos fluem do coração, tais como pensamentos malignos sobre Deus, pensamentos malignos sobre os homens, pensamentos sobre o mal, imaginações apaixonadas e desejos imundos, o rolar do mal sob a língua como um doce bocado e coisas semelhantes. Muitos homens que não cometeram um ato exterior de luxúria sensual, no entanto, refletiram sobre isso e o saborearam, e assim o perpetraram em sua alma. Muitos homens que não tiveram a coragem de ser ladrões de fato, no entanto, foram ladrões 1000 vezes em seu coração. E aquele que não ousou blasfemar contra Deus com seus lábios amaldiçoou a Deus em seu coração 10.000 vezes. Esses pensamentos malignos são sinais do que está no coração. Eles não borbulhariam dentro de nós se não fossem primeiro. Nosso Senhor fala em seguida de assassinatos, com os quais ele quer dizer, de acordo com a interpretação de João, toda forma de ira injustificável. Aqueles transbordamentos de mau humor nos quais desejaríamos que as pessoas estivessem mortas ou feridas de alguma outra forma, e as puniríamos de bom grado se pudéssemos, então na mesma classe dos assassinatos. Os próprios assassinatos surgem das paixões malignas do coração humano. Se o fogo não estivesse lá, a tentação não poderia atiçar uma chama. Não é porque os homens se amam mais do que a seus semelhantes que eles cometem assassinatos? É claro para todos que devem ser assim. Portanto, é a falha dos afetos em funcionar com precisão que leva os homens a cometer este ato terrível. Uma natureza maligna senta-se perto da lareira e assassina os homens em pensamento e atira punhais neles na casa em palavras, porque é má, egoísta e vil. O inventário menciona em seguida atos de impureza. Os homens jamais caíram em desejos malignos se não fossem caros aos seus corações, porque essas coisas são doces ao coração. Os homens as seguem. Se o boi bebe água, é porque tem sede, e se o homem busca o vício, é porque sua alma o anseia. Aqueles que nunca se entregaram a essas ações podem, ainda assim, ter meditado sobre elas
e nesse caso o coração cometeu impureza diante de Deus. Assim também, ferir os outros por roubo vem do coração. Não é novamente porque amamos a nós mesmos mais do que a Deus e melhor do que aos outros, que somos tentados a cobiçar e levados da cobiça a atos de desonestidade? E quando se trata de falso testemunho, o que é isso? Além de uma intensa mentira sobre o próprio ser e uma falta de amor ao próximo e a Deus? Quando a lista termina com blasfêmia, o que é isso senão o coração se colocando acima de Deus e então buscando pisotear Deus sob seus pés pelo uso de epítetos opróbrios e perversos a respeito dele? O coração está no fundo de tudo. Não haveria assassinato, nem fornicação, nem poderia haver blasfêmia se o coração fosse puro e reto. Se Deus fosse amado em primeiro lugar, essas ofensas não poderiam ocorrer. Mas o coração é malicioso e, portanto, essas coisas existem. O Salvador não se detém em provar que essas coisas vêm do coração. Ele afirma isso e afirma isso porque é autoevidente. Quando você vê algo surgindo, fica claro que estava lá primeiro. No verão passado, notei vespas voando continuamente de vários troncos podres em meu jardim. Eu as via constantemente entrando e saindo, e não me considerei de todo irracional ao concluir que havia um vespeiro ali. Suponho que essa era a inferência que todos teriam tirado. Se vemos as vespas do pecado saindo de um homem, supomos imediatamente que há pecado dentro dele. Olhe para aquela fonte. Ela está borbulhando com água fresca e fresca. Você não concluiu que em algum lugar ou outro há um reservatório dessa água de onde ela surge? Se você não concluísse isso, seria tão irracional que poderia ser alvo de riso comum. E quando sabemos que todos os tipos de pensamentos malignos e assassinatos e desejos lascivos vêm dos corações dos homens, não é de todo difícil concluir que eles devem estar nos homens, e na medida em que todos os homens, mais ou menos, caem nessas demonstrações de pecado, concluímos que há em todos os homens um grande depósito de pecado, uma fonte secreta de pecado, uma massa de mal interior da qual procede o mal exterior. Se isso precisasse de algum apoio, eu poderia oferecer essas poucas observações, a saber, que ninguém jamais precisa de treinamento para cometer pecado. Embora possam existir escolas de virtude, certamente não há necessidade de abrir uma escola para o vício. Seu filho terá maus pensamentos sem que você o envie para uma escola infantil diabólica. Rapazes que nunca presenciaram o ato de roubo ou crianças que foram criadas em meio à honestidade serão considerados culpados de pequenos furtos bem cedo na vida. Mentir e dar falso testemunho, que é uma forma de mentir, são tão comuns que talvez encontrar uma língua que nunca prestou falso testemunho seria encontrar uma língua que nunca falou. Isso é causado pela educação ou pela natureza? É algo tão comum que, mesmo onde o ouvido não ouviu nada além da mais rígida verdade, as crianças aprendem a mentir e os homens aprendem a mentir e, comumente, mentem e adoram contar uma história maldosa contra seus semelhantes, seja ela verdadeira ou não, dando falso testemunho com uma avidez perfeitamente chocante. Isso é uma questão de educação ou de um coração depravado? Alguns homens inventaram voluntariamente uma mentira caluniosa, sabendo que não precisam tomar nenhum cuidado especial com seus descendentes, pois podem deixá-la na rua e o primeiro transeunte a pegará e a alimentará, e a mentira será levada em triunfo ao redor do mundo, enquanto um pedaço de verdade que teria honrado o caráter de um bom homem será deixado para ser esquecido até que Deus se lembre dela no dia do juízo. Você nunca precisa educar nenhum homem para o pecado. Assim que o jovem crocodilo deixa sua concha,
ele começa a agir exatamente como seu pai e morde o graveto que quebrou a concha. A serpente, porém, desenvolverá em breve a mesma sede de sangue, como se estivesse na floresta. Assim é com o homem. Ele peca tão naturalmente quanto o jovem leão busca sangue, ou a jovem serpente armazena veneno. O pecado está em sua própria natureza, que contamina sua alma mais íntima. Pior ainda, é certo que os homens pecam em todas as circunstâncias imagináveis. Você já ouviu falar muito sobre a natureza inculta. Costumava haver uma teoria de que o selvagem inculto via Deus em cada nuvem e o ouvia no vento. Mas quando os viajantes vão ver esses selvagens incultos exemplares, que miseráveis espécies de humanidade eles são. Os próprios filósofos que um dia os consideraram modelos mudam de ideia e nos dizem que eles são um elo entre o homem e o macaco. É nisso que a natureza inculta se torna. Os trapos do convencionalismo são removidos, os truques do comércio são removidos e o filho da natureza é criado nu. E ele é uma criança muito bonita, que aqueles que o admiram vivam com ele e vejam se os próprios brutos não o envergonham. O caráter do homem incivilizado é geralmente tal que nos seria impossível descrevê-lo aos seus ouvidos. Tão degradado e tão aviltado é um homem selvagem. Ele não é melhor, no entanto, se for altamente educado? Suponho que não tenha havido nação na antiguidade mais culta do que os gregos, e, no entanto, se a história for creditada, o caráter privado de seus melhores filósofos, como Sócrates e Solon, estavam manchados de vícios repugnantes à mente. Nos tempos modernos, há amplas provas de que nem a ignorância nem o aprendizado são um freio eficaz ao pecado. O tolo aprende o pecado sem seus livros, e o erudito o aprende mesmo assim, com toda a sua sabedoria. Uma das nações mais cultas dos tempos modernos é a Índia. E qual é o caráter moral do hindu? Aqueles que estiverem entre os hindus nunca ousam contar tudo o que viram, e os missionários nos informam em um sussurro que o que viram nos templos onde os hindus se reúnem para a adoração, e onde certamente as melhores partes de sua natureza deveriam ser vistas na presença de seus deuses, é tão completamente obsceno que é degradante para a mente saber que tal coisa existe. Sim, você diz, algumas raças são cruéis tanto quando educadas sob uma certa civilização, quanto quando deixadas incivilizadas. Mas e quanto à civilização cristã? Ora, os chamados cristãos não são muito melhores. Um homem com religião não é melhor do que um homem sem ela, a menos que essa religião mude seu coração e o transforme em um novo homem. O coração sob o manto de um cristão é tão vil quanto aquele sob a pele de carneiro de um bosquímano, a menos que a graça divina o tenha renovado. Se você pegar uma criança e ensiná-la em todas as observâncias exteriores de nossa santa fé, se você cuidar para que em tudo ela seja criada segundo a seita mais correta que seu julgamento escolher, a menos que o Espírito Santo venha e lhe dê um novo coração e um espírito reto, seu coração encontrará maneiras de mostrar seu pecado, não importa o que você queira. Não, é notório que alguns foram criados com a rigidez puritana, foram os mais perversos na vida adulta. E aqueles que não o foram, tornaram-se o que é quase tão detestável, pretendentes hipócritas a uma religião cujo poder real desconhecem. Você precisa nascer de novo. É uma verdade de Deus tão verdadeira no curral hotentote quanto no meio dessa congregação. É tão verdadeira no lar da piedade quanto no antro do vício. A velha natureza em todos os lugares, lave-a, purifique-a, amarre-a, refreia, ainda é a velha natureza caída e não consegue compreender as coisas espirituais. Você pode pegar um homem
e tratá-lo como trataram um antigo endemoniado. Pode prendê-lo com correntes, pode tentar domesticá-lo, mas quando o velho espírito maligno ressurge, ele rompe os laços da moralidade e corre para uma forma de pecado ou outra, seja para o excesso exterior de suas paixões carnais, ou então para o excesso igualmente vicioso de hipocrisia, formalismo e presunção. Essas coisas certamente podem fortalecer esta verdade de Deus. O homem peca em todos os lugares, em todas as formas, e ainda mais, ele peca depois de conhecer a maldade do pecado. Assim como a mariposa voa para dentro da vela depois de chamuscar suas asas, o homem voará para o pecado depois de conhecer sua amargura. Se ele se arrepende de um pecado, ele comete outro, até que não faça nada melhor para si do que o paciente febril do Dr. Watts, de quem ele diz: é um pequeno alívio que obtemos mudar o lugar e manter a dor. Eles fazem isso, abandonam talvez a embriaguez. E então? Por que então se tornam hipócritas? Se você consegue afastar um homem do vício exterior, quanto o terá melhorado se ele vive em pecado interior? Você o beneficiou no que diz respeito à visão humana, mas não diante de Deus. Um homem foi morto em Roble Hill esta semana e ouvi dizer que havia pouca ou nenhuma aparência externa de ferimento em seu corpo. Ele havia sido esmagado entre um ônibus e uma carroça e todos os ferimentos eram internos, mas ele morreu tão certamente como se tivesse sido espancado até ficar roxo ou cortado em 1000 pedaços. Assim um homem pode morrer por dentro. Muitos homens morrem de hemorragia interna e ainda assim não havia nenhum ferimento visível aos olhos. Você, meu caro leitor, pode ir para o inferno tão bem vestido com os adornos da moralidade quanto com os trapos da imoralidade. A menos que o centro de sua alma e o âmago do seu ser sejam obedientes ao Deus vivo, ele não o aceitará, pois ele não olha apenas para suas ações externas, mas para a lealdade secreta ou traição do seu coração para com ele. O homem peca, além disso, para encerrar esta terrível acusação contra a humanidade. O homem peca não como resultado de um intelecto equivocado, mas como resultado de seu coração servil. Quando um homem peca por engano, não sabe o que é pecado. Quando peca pensando que está fazendo certo, assim que reconhece seu erro, abandona o pecado com horror e corre para Deus com arrependimento. Mas isso nunca é feito pelos homens naturalmente. O coração natural do homem se descobre que o pecado é pecado. Com muita frequência sente ainda mais prazer nele, assim como o apóstolo Paulo diz que não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Nossa natureza corrupta ama o fruto proibido. Algumas pessoas não se importariam em trabalhar no domingo, a menos que tivessem sido ordenadas a descansar. Muitas nunca se importariam em ir ao Palácio de Cristal em nenhum dia da semana, mas anseiam por ir no domingo simplesmente porque é proibido. Alguns são preguiçosos o suficiente na segunda-feira e fazem dela um dia santo, e ainda assim se opõem ao descanso dominical com todas as suas forças. É estranho que o que Deus tornou comum, o homem queira tornar especial. O que Deus torna especial, o homem queira tornar comum. Assim que uma criança ouve que não deve fazer tal coisa, embora nunca tenha pensado em fazê-lo antes, ela quer fazê-lo agora. Essa é a nossa natureza. Quando veio o mandamento, diz o apóstolo, o pecado reviveu e eu morri. Isso não é culpa da lei, mas nossa. Água fria jogada sobre o cal não apagado produz um calor escaldante. Não é culpa da água que o calor é produzido. A cal é a única culpada. Assim, o próprio mandamento de Deus, não farás isto ou não farás aquilo, leva o homem ao pecado e assim prova a perversidade inata e completa da natureza humana. Não gosto disso, diz alguém.
Não gosto de ouvir falar tão mal da natureza humana. E você acha que eu gosto de falar dela dessa maneira? Não me agrada mais do que a você. Bem, mas, diz alguém, eu acredito na dignidade da natureza humana. Acredita nela, meu caro, e tente prová-la se puder. Ninguém ficará mais feliz do que eu em ver alguma dignidade verdadeira em alguém. Mas por que falamos assim? Ora, porque nossa convicção solene é que falamos a verdade. Falamos assim porque cremos que a palavra de Deus a ensina e, além disso, sabemos por dolorosa experiência que, se a acusação não é verdadeira para os outros, certamente é verdadeira para nós. Fomos preservados do pecado exterior conhecido, mas temos que lamentar os terríveis males do nosso coração. E estando dispostos a endossar a acusação e a nos declarar culpados pessoalmente, estamos mais confiantes em apresentá-la e dizer: este é o caso de toda a raça humana, sem uma única exceção. Todos eles devem ser considerados culpados diante de Deus. Nenhum coração, por natureza, está certo diante de Deus. Judeus e gentios estão todos sob o pecado. Todos nós nos extraviamos. Todos nos tornamos inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Vamos agora nos desviar para observar as verdades que estão conectadas com este fato humilhadante. Primeiro, observe que, ao receber o testemunho de nosso Senhor a respeito de nossos corações, de que eles se tornaram covis do mal, de que deles procedem maus pensamentos, fornicação, roubo e assim por diante, somos levados a crer na doutrina da queda. Se estamos nesse estado, é inconcebível que Deus nos tenha feito assim. Um ser puro e santo deve ter sido o criador de seres puros e santos, como disse Jó. Quem pode tirar o puro do imundo? Ninguém. Podemos inverter a pergunta e perguntar: como poderia o imundo sair do puro? O Deus Santo deve ser o Pai de filhos santos. E quando Deus criou a humanidade, Ele deve tê-la tornado perfeita. Caso contrário, Ele não agiu de acordo com a sua própria natureza. Continua sendo um enigma maravilhoso como o homem é, o que é, e até que você se volte para este livro, quando você lê a história da queda, o enigma estará completamente resolvido. Então vemos como aquele nosso primeiro pai que nos representou pecou e por esse pecado contaminou toda a raça, de modo que nós, nascidos dele, nascemos à sua imagem e semelhança. E sendo ele um rebelde, nascemos rebeldes. Sendo ele um traidor, nascemos traidores também. Eis, diz Davi, que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Aí está a raiz da questão. Não é pela criação de Deus que somos pecadores, é pela destruição e ruína de Adão que nos tornamos o que somos, herdeiros do pecado original e da corrupção. Se nos perguntarem como este grande mistério pode ser explicado ainda mais detalhadamente e sua justiça provada, responderemos que essas coisas são muito profundas e elevadas para nós, que pensamos poder ver sua justiça e não podemos entendê-las, mas crer nelas se Deus as revelar. E visto que é revelado que pela transgressão de um só homem muitos se tornaram pecadores, cremos nisso e não levantamos mais questões. Devemos deixar o fato como fato, sentindo que é um grande abismo. Você pede uma explicação para isso e se recusa a acreditar até entender. Somos obrigados a remetê-lo a todas as outras coisas na natureza que, no fundo, devem ser questões de fé e não de razão. Há 10.000 mistérios na natureza que você sabe que existem, mas que não consegue entender. Você nem consegue me dizer o que é eletricidade ou o que é atração gravitacional. Existem essas forças, pois você vê seus efeitos, mas como elas surgem, você não sabe. E aqui está uma grande força que está na humanidade, a força do mal.
e você vê seus efeitos em todos os lugares, mas como ela surgiu, você não poderia ter contado, a menos que Deus tivesse dito que surgiu por herança de seus pais, como resultado da queda de Adão. E aí você deve deixá-la e curvar suas cabeças. Apenas que isso seja lembrado. Se vocês proferissem que cada um de vocês tivesse permanecido de pé ou caído por si mesmos, é mais do que provável que teriam caído. E se tivessem caído, teriam caído para sempre, pois os demônios, anjos como eram antes, se mantiveram cada um sobre seus próprios pés. Quando, portanto, os anjos caíram e se tornaram demônios, jamais puderam ser salvos. Foram deixados para perecer para sempre. Mas porque caímos em outro e não caímos em primeiro lugar em nossas próprias pessoas, tornou-se possível restaurar-nos pelos méritos de outro, e fomos restaurados na pessoa do Senhor Jesus, de modo que todo aquele que crer no Senhor Jesus é liberto da queda de Adão e salvo pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. A maneira pela qual somos arruinados era tal que havia a possibilidade de sermos resgatados dela. Mas se tivéssemos sido arruinados por nosso próprio pecado desde o início, é provável que a nossa ruína teria sido como a daqueles espíritos malignos para os quais estão reservadas cadeias de fogo e escuridão das trevas para sempre. Essa doutrina, então, do caráter maligno do homem necessita da crença na queda. Em segundo lugar, essa doutrina demonstra a necessidade de uma nova natureza. Há um jovem aqui que diz: pretendo levar uma vida perfeitamente pura e santa. Resolvo servir a Deus. Deveríamos dissuadir tal homem dessa tentativa? De forma alguma. Às vezes se diz que falamos contra a moralidade. Nunca uma palavra contra ela. Mas nos opomos à tentativa de produzir pureza a partir da impureza e afirmamos que uma natureza como a nossa precisa ser renovada antes de ser santa. Se disser que falamos contra a navegação porque afirmamos que as embarcações furadas não são aptas para o mar, contentamo-nos com o julgamento de tolos. Pelo contrário, defendemos a verdadeira arte da navegação quando dizemos ao homem com sua embarcação encharcada: você precisa encontrar outro navio se quiser navegar em um oceano tempestuoso. Jovem, se você deseja ser santo e puro, lembre-se de que, se seu coração estiver cheio de roubo, assassinato, adultério e assim por diante, ele sempre buscará transbordar de você em palavras e atos, e seus maiores esforços não serão capazes de restringir completamente o resultado daquilo que está lá, de acordo com a palavra de Cristo. É melhor, então, em vez de começar com suas próprias forças, parar um pouco e calcular o custo. E se você pudesse obter um novo coração e um espírito reto? E se essa sua natureza pudesse ser transformada? E se o divino que tornou Adão perfeito o fizesse de novo? E se ele derramasse em você uma nova centelha de vida de uma ordem superior à que agora o possuiu? Então você teria uma natureza tão inclinada à santidade quanto a sua natureza atual tende ao pecado. Então, pela força de uma nova natureza, você seguiria o que é certo, assim como agora naturalmente segue o que é mal. Oh, você diz, isso é possível? Possível? É o evangelho da nossa salvação. Dizemos a vocês que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, e o processo de salvação consiste, em parte, na implantação de uma nova natureza. Ao confiar em Jesus, vocês passam a amá-lo, e o amor por ele, pelo poder do Espírito Divino, torna-se uma paixão mestra, um novo coração, pelo qual vocês lutam contra suas antigas paixões, as pisoteiam e as subjugam. Assim que vocês veem claramente em sua alma, pelo Espírito Santo, que Jesus os amou e se entregou por vocês, seu coração canta. Agora, pelo amor que carrega em seu nome,
o que era meu ganho considero minha perda. Meu antigo orgulho chamo de vergonha e prego a minha glória em sua cruz. Então você tem um novo objeto para o seu amor, em vez de amar a si mesmo. Você ama a Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E esse novo amor se torna para você o coração que vence a antiga corrupção e impele a andar em santidade e no temor de Deus todos os seus dias. Ó jovem, não vá para esta guerra até que tenha considerado as acusações. Por mais bons que tenham sido os homens que tentaram lutar contra o pecado e descobriram que o braço dele era forte demais para eles, venha à cruz e peça ao Salvador que lutou contra a tentação e a venceu. Peça a Ele para purificá-lo de seus pecados passados em seu precioso sangue. Peça a Ele para permitir que seu Espírito Divino, que é o grande regenerador, entre em você e o torne uma nova criatura. E quando você for uma nova criatura, então haverá novos anseios, novas esperanças, novos medos, que o capacitarão a seguir um novo caminho para a glória de Deus. Se o seu coração é mau, vá, você precisa obter um novo coração ou não poderá ser santo. Ó, que Jesus faça alguns novos que estão aqui esta manhã. Coloquei o machado na raiz da árvore, e toda árvore que está aqui deve ser cortada e lançada ao fogo, a menos que Cristo mude a natureza dessa árvore e a faça produzir fruto para a justiça. Tentei mostrar que o homem está completamente arruinado em si mesmo, que ele se tornou como as ruínas da Babilônia, onde dragões horríveis e todo tipo de criaturas repugnantes habitam. Eu compararei ao mar agitado, cujas águas lançam lama e sujeira, onde Satanás habita como um leviatã, e com ele inúmeras coisas rastejantes, coisas obscenas e horríveis. Tentei, até onde pude, pregar a velha verdade fora de moda de Deus, e espero ser odiado por isso. Mas agora, acima de tudo, vem a proclamação da misericórdia, que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando as iniquidades dele, e todo aquele que nele crê será liberto do mal da queda e elevado para habitar onde Deus está, em perfeita pureza e felicidade. Que maravilha é essa misericórdia tão especial, que um covil de dragões se torne um templo do Espírito Santo. Que maravilha que o coração, através do qual a blasfêmia se enfureceu, se tornou uma alma na qual reina a graça divina. Que a boca profana se torne o órgão do cano sagrado. Oh, que mil maravilhas que aquele monte negro da natureza humana, aquele monturo do coração, ainda se torne puro como alabastro, cintilando em luz santa e resplandecente como o céu, resplandecendo como ouro puro, como vidro transparente, e que o próprio Espírito Santo concorde em habitar onde o diabo habita. Não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo? Que maravilha! Outrora foram templos da luxúria, da ira, da maledicência, da blasfêmia, e, no entanto, podem ser, e confio que agora serão, os templos do Espírito Santo. Ó, maravilhoso, maravilhoso! Bendigamos a Deus e peçamos que possamos realizar em nós mesmos esse maravilhoso milagre para louvor e glória de sua graça, onde Ele nos fez aceitos no amado.